Olá! O tema que eu venho trazer hoje para que a gente possa conversar e debater é sobre o excesso de expectativa que tem em nós mulheres e a nossa função de multitarefa. Eu não tenho filhos e eu não sou casada, mas eu já passei por situações, né, já fui casada, em que na verdade a gente tem uma expectativa tão grande de corresponder tanto a tantos papéis em que nem sempre a gente consegue dar conta. Nós mulheres somos mãe, nós somos esposa, nós somos profissionais, nós somos dona de casa, nós somos filha, nós somos amiga, nós temos que ser amante. Então é muito papel, são muitas personas em que nós precisamos cuidar que nem sempre a gente consegue dar conta e nem sempre a gente consegue parar e olhar para dentro de nós e olhar para quem nós somos realmente. Às vezes não dá tempo. A nossa vida é tão corrida. Por que isso acontece? Cada vez mais é solicitado diante da mídia, diante da sociedade, em que nós mulheres precisamos ser perfeitas, né? Em que nós precisamos estar sempre bonita, com cabelo bonito, com corpo bonito, falando de uma forma muito bonita, em que nós temos que ter aquela força, aquela coragem de passar, de levantar de manhã e se arrumar, estar bonita, ir para o trabalho, desenvolver um super papel, conquistar um padrão mais elevado, até porque nós mulheres temos uma certa desvantagem no mercado de trabalho, que isso está mudando, claro, mas que nós temos salários menores, em que os cargos de maior poder, de maior destaque, às vezes é oferecido aos homens e não às nós mulheres, né? Em que nós precisamos trabalhar e batalhar muito para conseguir esses cargos e essas posições. E aí depois a gente volta para casa, passa no mercado porque lembrou que não tem pão em casa, porque lembrou que está faltando determinada coisa, e aí compra, chega em casa, tem os filhos, e aí tem que brincar com os filhos, tem que educar os filhos, e depois tem a questão com o marido, tem que namorar, tem que estar legal, e tem que cuidar da espiritualidade, e porque preciso também fazer yoga, porque eu preciso também fazer meditação, porque eu preciso cuidar da minha alimentação, ser mais saudável. E aí, cuidar da alimentação mais saudável exige um tempo, porque eu preciso preparar previamente meus alimentos, eu preciso fazer marmitinhas. E nossa, e aí isso vai indo, vai acumulando, e que desgaste isso vai causando na gente, né? E quando que dá tempo da gente parar e ser nós mesmas, né? E parar e querer estar com o cabelo desgrenhado e o cabelo de qualquer jeito e passar de pijama no sofá no domingo sem precisar pensar, eu preciso fazer algum almoço, eu preciso cuidar da roupa da casa, ou eu preciso fazer uma compra, um mercado, e ficar de qualquer jeito. É muito exigente, né, essa nossa vida, essa sociedade. Claro que agora bem menos, né? Na época das nossas mães, das nossas avós, eram muito mais cobradas e muito mais exigidas do que nós atualmente, né? A gente consegue colocar um limite um pouco maior, mas nem sempre isso acontece. Também tem a questão do limite emocional, né? Em que nós, mulheres, por sermos mulheres, mais afáveis, mães, precisamos aceitar muito mais as coisas. E quando a gente coloca um limite que a gente diz um não, muitas pessoas, até outras mulheres, vêm e nos cobram: nossa, mas como você foi rude, como você foi grossa, como tu se manifestou de uma forma que não foi amorosa. A gente é cobrada também para ser amorosa. Tudo bem que é um pouco da nossa natureza ser muito mais sensível e nos preocuparmos muito mais com o outro. É natural da energia feminina. Mas a gente às vezes está tão cansado, tão sobrecarregado de atividades que nem sempre, não necessariamente às vezes são nossas, às vezes a gente
desenvolve atividades até para os outros, para os amigos, para a família, para os irmãos, que às vezes não é pra gente, né? Não é de ganho pessoal. Que quando a gente coloca um não, que a gente diz um limite, um chega, as pessoas estranham. Só que nesse processo de autoconhecimento, o dizer não é muito importante. O pôr esse limite é muito importante. A gente precisa nos preservar emocionalmente. E que seja dizer não para um filho, que seja dizer não para um marido, que seja dizer não para uma mãe, para um pai. Porque, querendo ou não, nós somos humanos. Nós estamos aqui junto com todos os outros, né? Nós não somos a super mulher. Por mais que a gente queira e por mais que seja implantado no nosso inconsciente que nós precisamos ser a guerreira, sim, a gente precisa ser a guerreira. Mas quando a gente não conseguir ser, quando aquilo doer, quando os ombros pesarem e o cansaço bater, que a gente se deixe levar, né? Que a gente se deixe relaxar e diga, eu sou só humana, eu estou fazendo o meu melhor diante do que eu posso e do que eu consigo. E pedir ajuda. Muitas mulheres não pedem ajuda. Tem a questão de se eu pedir ajuda, eu estarei parecendo fraca, parecendo incompetente. E não é verdade, não é assim que acontece. Se a gente souber identificar a pessoa certa que a gente pede ajuda, ela realmente, essa pessoa vai nos ajudar e não vai ter esse julgamento. Mas tudo isso é uma desconstrução e é um trabalho em que a gente precisa fazer. A gente precisa ter, em primeiro lugar, o nosso auto-amor, né? O nosso amor próprio, porque a gente não consegue desempenhar nenhuma das funções, nenhum dos papéis, se a gente não se amar verdadeiramente, se a gente não respeitar os nossos limites. É muito importante que a gente esteja em contato com a gente, entendendo, não, aqui eu não consigo mais, eu preciso parar. E sim, agora eu preciso pedir ajuda. Ajuda de qualquer forma, né? Que seja de um terapeuta, que seja de uma amiga, que seja do marido, tanto faz, mas pedir essa ajuda, né? Em qualquer âmbito que seja. Que a gente aprenda a não carregar tudo sozinha, porque o mundo agora, diante de todas essas transformações e que está causando todo esse desconforto, né, generalizado, porque todas as pessoas em alguma área da vida estão sentindo esse desconforto, essa insatisfação, né? Nem tudo está tão perfeito, por uma questão mesmo energética, né? Nesse novo mundo é um mundo do coletivo, é um mundo que a gente precisa se unir para poder seguir. Então, se a gente não souber parar, identificar que precisamos ter essa pausa e nos unirmos e pedirmos ajuda para outras pessoas e que essas pessoas também vão identificar e vão perceber, nossa, eu também passo por essa mesma situação, eu também me sinto cansado e pesado às vezes. E também, de repente, esse nosso pedido de ajuda para um outro pode também possibilitar que esse outro se desarme e venha junto da gente, e que junto a gente construa, né? Tanto é que esse é o objetivo desse grupo, para que juntas a gente possa se apoiar nas nossas dificuldades, em que uma já superou, a outra ainda não, e fazer esse nosso processo de caminhada. Eu falo isso porque eu estou há bastante tempo, já há alguns anos, no meu processo de autoconhecimento, em que teve momentos que não foi nada fácil e que teve muitos momentos em que eu me senti muito sozinha, em que eu me vi muito sozinha. Em algumas situações era tão solitária que eu não conseguia pedir ajuda, né? Em que outras pessoas tão próximas percebiam e vinham até mim. Mas outros momentos eu consegui pedir ajuda e consegui manifestar, mas que a caminhada solitária é muito mais difícil, é muito mais dolorosa. Então eu quero proporcionar mesmo esse contato, que a gente possa juntas seguir o nosso caminho, conquistar a nossa autonomia, conquistar o nosso amor próprio e não se desfazer do que a gente já tem. A gente não precisa largar emprego, largar família, largar marido, não, a gente não precisa disso, mas a gente precisa se despertar, se empoderar de quem realmente somos e do que queremos e aprender a colocar limites, a dizer não, a dizer agora eu não quero, agora eu não posso. E não precisa justificar o não, não é preciso, é só dizer não. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de
de esclarecimento e levantado algumas questões para que você possa pensar na sua vida. Em qual área, de repente, eu estou insatisfeita? Em qual área eu preciso dizer não? Em que momentos eu preciso dizer ajuda, pedir ajuda? Então pode colocar aqui nos comentários, se quiser contar, quiser escrever no seu caderninho, né, seu diário, que ele é o seu melhor amigo. E a gente vai juntas construindo o nosso despertar. Gratidão e até a próxima!